Bom, irmãos, para você que tem acompanhado o nosso canal, ou você que está assistindo e não é inscrito, se você quer receber as notificações, receber todos os vídeos que a gente tem postado e que a gente ainda vai postar, né, tirando dúvidas na palavra, para você que tem sede de conhecimento, ou às vezes é simpatizante, mas não vai em nenhuma igreja, tem dúvidas sobre algumas coisas que está escrito na Bíblia, mas você não sabe onde está e nem entende o que está dizendo lá. Então, se você gostaria de tirar essas dúvidas, se inscreva em nosso canal, clicando nesse botão aqui. Você vai estar recebendo nossos conteúdos, mas para receber todos os conteúdos tem esse sininho lá daqui, ó. Clica nesse sininho, e nesse sininho aqui vai ter três opções. Se clicar em personalizadas, não são todas, e aqui nenhuma. Então, para receber todas as notificações, todos os vídeos que a gente estiver compartilhando, para você saber qual que você pode escolher para ver ou não, de repente algum no meio que vai estar mais interessante que o outro, ou algum que você tem dúvida. Então, para não perder nenhum, para você escolher qual que você quer ver, clica em todas. Daí vai ficar assim o sininho e você vai estar recebendo todas as nossas notificações, ok? A paz do Senhor aos irmãos. Eu estou fazendo mais um vídeo aqui que é polêmico, né, mais uma vez, mas como de costume aqui, não por costume, mas porque é nisso que eu creio, eu vou falar usando a Bíblia e não apenas achismo ou teologia, e até porque não fiz teologia. Tem um outro vídeo que fiz aqui onde eu explico por que não fiz teologia. E nesse eu quero falar o que te impede, ou por que você não pode participar da Santa Ceia sem estar casado no papel ou no civil, como se diz. Isso é bíblico, não é? É proibido, não é? A Bíblia fala alguma coisa a respeito? Então vamos para a Bíblia primeiro. Lucas 22:19 diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Note aqui no 19, ele diz: Fazer isto em memória de mim. Ele não está falando que é para ter comunhão com a igreja, ele não está falando que é para ter comunhão com Deus, é em memória dele, em honra a ele. Alguns irmãos vão dizer: tu não pode participar da Santa Ceia porque não está em comunhão com a igreja, não está em comunhão com os irmãos. Por que isso e por que aquilo? Ele está dizendo que a ceia é algo que é feito em honra a ele, em memória a ele. E cada vez que eu participo da Santa Ceia, eu estou anunciando a morte dele até que ele venha. Ele não colocou nenhum empecilho aqui. Se você assistir o vídeo até o final, eu te peço que assista, porque no final do vídeo, na imagem do vídeo, vai ter dois vídeos para você ver, onde eu mostro pela palavra que Jesus serviu a Santa Ceia para um endemoniado. E tem um outro vídeo mais antigo onde eu falo de quem pode participar da Santa Ceia. Daí eu abranjo vários assuntos. Aqui eu vou falar exclusivamente de papel de casamento. Amém? Lucas ainda, lá no 17:34, diz assim, Jesus falando: Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Jesus está falando que dois numa cama. Então, dois numa cama não serão dois homens, eu creio, né? Até porque se for dois homens numa cama, serão dois homossexuais, e a Bíblia diz que a homossexualidade, se não houver arrependimento, quem foi efeminado não herdará o reino dos céus. Então não pode ser dois homens, então deve ser um marido e uma mulher. Então, se aqui o papel de casamento, o registro civil de alguém que é casado pudesse garantir salvação, subiria os dois, porque se estão dois numa cama, era alguém que era casado.
Então o papel de casamento não influencia na salvação, porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Se o papel de casamento não influencia na salvação, por que influencia na Santa Ceia? Se alguém me achar algum versículo onde diga Jesus ou os apóstolos falando, não é achismo, não é teologia, eu estou falando Bíblia. Se alguém me achar um versículo onde diga que alguém que não é casado no papel não pode participar da Santa Ceia, na Bíblia, não estou falando de achismo. Eu faço outro vídeo dizendo que eu estou errado. Agora, eu não estou aqui fazendo vídeo para mostrar achismo, nem coisa da cabeça de alguém. Estou fazendo vídeo para mostrar o que a Bíblia diz sobre alguns assuntos que alguns irmãos, eu vejo já há alguns anos isso, depois que Deus me dobrou, de irmãos tristes que não podem participar da Santa Ceia. Ultimamente uma irmã me contou um caso de que um pastor foi na casa deles e disse que ela e o esposo estavam em fornicação porque não estavam casados no papel. Então aquela mulher ficou aterrorizada, achando que que tinha perdido a salvação. Ela ficou 3 meses, ela e o marido, ela dormindo no sofá e o marido na cama. Então eu te pergunto, a Bíblia diz, 1 Coríntios 7, Paulo diz que se alguém jejuar, tem que ser de comum acordo e que não seja por muito tempo, para que não venha a se abrasar. O que é abrasar? Para não pecar, para que a carne não trabalhe e um não venha pecar em pensamento. Quando vê alguém na rua, não ter lá subindo pelas paredes. Então eu te pergunto, aquele casal ficou 3 meses sem ter relação, já era casado, já estava morando junto. Porque casamento diante de Deus não significa, não é um papel. É 2 pessoas unidas, que foram morar juntas, já teve a conjunção carnal e moram juntas como marido e mulher. Isso é casamento. Lá na Bíblia, eles iam lá, faziam uma festinha na família ali, e aquilo com certeza era pessoas do povo judeu ali, com certeza apresentado a Deus, e nada muito mais que isso. Depois, nos tempos modernos, se não me engano, 1500 e pouco, 1700, parece que começou a existir a certidão de casamento aqui na região da Europa, dali para cá, e daí foi levando para frente, até que acabou isso entrando na igreja católica e sendo aos poucos introduzido como uma parte de cerimônia no civil e outra parte de cerimônia religioso, né? Mas na Bíblia não existe esse meio ou essa regra específica de alguém para servir Deus, de alguém para ser um obreiro, para ser um pastor ou alguma coisa do tipo, tem que ter o papel de casamento. Como disse para alguns irmãos, nós respeitamos as leis dos homens quando não contraria a palavra de Deus. Então, como o papel de casamento é algo que não contraria a palavra de Deus, até garante direitos para os filhos, para as esposas, né, ou para o marido, conforme o caso, porque também tem mulher que é, infelizmente, só misericórdia. Então, para garantir direito e provar que estava casado, tem que ter um papel nesse sentido. Mas isso não garante salvação para ninguém, é apenas um papel para caso de justiça, alguma coisa assim. Então, como esse papel também não contraria tanto a palavra de Deus, como a gente mora num país onde a lei exige estar casado no papel para algumas coisas, então também não vejo nada demais de, por exemplo, o cara vai ser pastor, ocupar um cargo na igreja, ou ele se casar no papel para não dar brecha, para não dar escândalo, para ninguém estar falando bobagem. Então, nesse caso eu concordo. Agora, dizer que uma pessoa só pode participar da Santa Ceia se ela estiver casada no papel, está errado, a Bíblia não diz isso. Amém? Então ele está dizendo, dois estarão numa cama. Então, como eu disse, se fosse 2 homens, ficariam os 2. Se fosse 2 mulheres, da mesma forma. Então o papel de casamento não garante salvação e nem proíbe a pessoa de fazer ou deixar de fazer algo para Deus. 1 Coríntios 11, aqui do 26 em diante, diz assim: porque todas as vezes, Paulo falando, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, muitos que dormem estão fracos e doentes por quê? Porque estão sendo julgados,
como a resposta abaixo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então Paulo está dizendo lá em cima que examine-se, o homem a si mesmo, não é eu que examino, não é nenhum pastor que vai examinar, chega na igreja e daí sobra uma fofoquinha na igreja que aquele irmão ou aquela irmã pecou, fez isso ou fez aquilo, ou cortou um cabelo, ou usou sei lá o que mais, e daí por causa daquilo já fica eles julgando e examinando quem vai participar desta ceia. A Bíblia não te dá autoridade para isso. Não encontra nos evangelhos, nem nas cartas dos apóstolos, nada dizendo que um homem na terra tem autoridade para impedir um irmão ou uma irmã de tomar a Santa Ceia. Como eu digo, né, já usei isso como exemplo, vamos supor que naquele dia uma prostituta está lá na rua, mini saia, aquela roupa bem sensual, o Espírito Santo toca no coração dela para ela entrar, e ela está lá cansada daquela vida, quer mudar de vida, quer seguir Jesus, e sente vontade, chega lá, dá certo que é um dia de Santa Ceia. Daí aquela prostituta lá quebrantada, ouviu a palavra, se arrepende, chega na hora da Santa Ceia, ela diz: Senhor, eu entendi, esse é o teu corpo, esse é o teu sangue que foi derramado por mim, eu quero participar, me perdoa, Senhor. Até hoje eu não me achava digno. Naquela hora o Espírito Santo convence ela do pecado, ela se arrepende. Quem sou eu e quem é você para dizer que aquela mulher não pode participar? Quem foi que te disse que não foi o Espírito Santo que trouxe ela ali? Hoje tem muita gente que não está entrando no reino dos céus e também não está deixando entrar. Estão botando um peso sobre os irmãos que nem eles mesmos carregam, mas eles põem sobre os outros. Eles querem que os irmãos vivam a santidade que eles não vivem. Então eles cobram dos irmãos uma santidade que eles lá longe dos altares, longe da visão dos outros, eles não fazem, mas eles cobram dos outros. Não estou dizendo que todo irmão que faz isso está vivendo em adultério, está fazendo bobagem fora do altar, mas a maioria cobra ou uma santidade que não vive ou por falta de entendimento na palavra. Não que eu seja contra a santidade, que eu seja contra separar, mas cada caso no seu caso. Então aqui essas pessoas elas não tinham discernimento que era o corpo de Cristo, o que era o sangue, então elas tomavam sem discernimento. Daí sim estava trazendo condenação para si mesmo, porque estava tomando sem entendimento, sem arrependimento, estava tratando o pão e o sangue ali como algo comum quando eu fazia a cerimônia da Santa Ceia. Então nesse caso sim estava tomando indignamente. Agora quem examina a si mesmo depois na hora da Santa Ceia, a pessoa explica, prega para que é, o que representa o corpo e o que representa o sangue ali no pão e no suco. A pessoa entendeu, discerniu. Quem sou eu para dizer que ela entendeu ou que ela não entendeu, que ela discerniu ou que ela não discerniu? Quem sou eu para dizer que não, se ela vinha na frente e querer tomar a Santa Ceia? Ou se for servido lá nas cadeiras, quem sou eu para apontar quem pode e quem não pode participar? Nenhum de nós pode fazer isso. Então se você quer saber mais sobre isso, aqui no final do vídeo vai ter ali o vídeo onde eu falo que Jesus serviu a Santa Ceia para um endemoniado e outro vídeo onde fala mais claramente sobre outros assuntos, sobre quem pode participar da Santa Ceia. Também vai ter ali uma surpresa para você ali, entrar numa página, vai ter o link e outro vídeo também falando sobre o batismo com o Espírito Santo, se você quiser ter mais conhecimento sobre isso. Tem um e-book falando sobre isso e mais 3 vídeos para quem estiver fazendo o pedido. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que eu possa ter te ajudado aqui. Se tiver alguma dúvida na palavra, ponha nos comentários do vídeo, a gente vai estar falando sobre o assunto. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.